Tema 4, pegue o livro de vocês aí. População e condições de vida no continente africano. O continente africano, ele é o segundo maior em termos de população. Ele é o segundo mais populoso. Perde o primeiro lugar para a Ásia. É o segundo mais populoso. Tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, né? Juntando todos os mais de 50 países africanos, dá mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O dado aqui é de 2018, né? Que diz que 1,12 bilhão de pessoas habitam aí o continente africano, que é o segundo mais populoso do mundo. Essa população ela não se distribui de forma igualitária sobre o continente africano. Tem algumas porções do continente que são mais habitadas do que outras, né? E o livro destaca aqui algumas dessas áreas em um mapinha. Tem um mapa logo no início do livro de vocês. Vocês vão ver aí. Quem tiver com o livro vai dar uma olhadinha que tem um mapa bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo alcançar aqui a página. É na 258, viu, de vocês? Tema 3, tema 4. Tá vendo aqui esse primeiro mapa do tema 4? Ele é um mapa demográfico, né? Mostra a população distribuída sobre o território. Repare que quanto mais forte a cor, quanto mais próximo de vermelho, maior é a concentração de pessoas nessa área específica. Então, por exemplo, se você observar aqui, nessa porção oeste, ocidental aqui da África, onde tem o Golfo da Guiné, nessas proximidades, né, do Golfo, é uma área bastante habitada. Assim como aqui na proximidade do Lago Vitória, também é bem habitada. Essa porção aqui é onde nasce, esse Lago Vitória é onde nasce o Rio Nilo, né? Se você prestar atenção, o Rio Nilo ele nasce aqui, aí vem até o Egito, né? Chega aqui até por aqui, por cima. E aí, pegando essa parte aqui em contato já com o Mar Mediterrâneo, já no finalzinho aqui do Egito, já próximo também do Mar Vermelho, também é uma área bastante habitada. Essa parte aqui próxima ao Mar Mediterrâneo, né, no litoral, ela é bem habitada, essa parte setentrional. Nas proximidades aqui de Portugal, Espanha, também da Itália, é uma parte bem habitada. Ok. E se você descer mais um pouquinho, aqui já na África do Sul, chegando aqui nesse paísinho, esse último país aqui na parte meridional, que quer dizer sul, a parte leste, né, da África do Sul, pegando aqui alguns países também nessa parte sul da África, é bem habitada, ok? Mas se você prestar atenção, é uma população que se distribui de forma irregular pelo território, né? Tem algumas partes que são mais habitadas do que outras. Ok, mas, contudo, entretanto, todavia, é o segundo continente mais habitado, né, em termos de população do mundo. Ok. Aí aqui a gente vai começar um outro tópico, população rural e população urbana. A África é um continente que ainda predomina a população rural sobre a população urbana. A gente vai ver que tem muitos países aí onde a taxa de população rural ela é muito superior à população urbana. No geral, a gente vai ver o dado aqui de 2018, né, o dado mais atualizado que tem. Em 2018, cerca de 63%, ou seja, mais de 50% da população do continente da África ainda habitava as áreas rurais, predominava no campo. Professor, isso tem a ver com fatores históricos, com fatores econômicos, culturais, sociais, políticos? Sim, tem a ver com tudo isso, né? E sem contar que, por exemplo, grande parte dos países africanos, a base da sua economia ainda é voltada para a produção de produtos agrícolas. Então, matéria-prima, né, que vai servir para indústrias, enfim. Ou então para a alimentação de outros países no globo, para exportação. Eu já falei para vocês que os melhores solos africanos, né, localizados na área tropical da África, né, a área que tem um clima ali mais propício para a agricultura, os melhores solos são aproveitados para produzir produtos voltados para a exportação e não para consumo interno. É um dos problemas que eles enfrentam, que é uma herança do período de colonização, onde eles cultivavam, né, nos melhores solos, nas plantations, voltadas para a exportação. Pois bem, então, em detrimento disso, de que grande parte dos países africanos tem sua economia voltada para a agricultura ainda hoje, né, para a produção de matérias-primas, muitas vezes, seja da agricultura, ou da pecuária, ou do extrativismo, muitos países africanos, na África como um todo, né, a gente vai ver que tem mais pessoas ainda habitando nas zonas rurais do que nas zonas urbanas. Contudo, todavia, entretanto, em alguns países a população urbana ela cresce muito, em detrimento da taxa de industrialização. A indústria vem crescendo em alguns países africanos e isso vem promovendo uma migração em massa de pessoas do campo para as cidades. A gente sabe que a urbanização das cidades, esse crescimento populacional de pessoas morando nas zonas urbanas, é em decorrência principalmente da industrialização. Então, países como, por exemplo, Egito,
que fica lá naquela pontinha norte, leste da África, o Egito, a África do Sul, que são também uma potência industrial do continente, esses países aí, eles vêm crescendo muito em termos de industrialização. Então, eles têm uma tendência um pouco diferente dos outros países africanos. Por quê? Porque neles a gente vai ver que a taxa de urbanização está crescendo muito. A quantidade de pessoas morando nas zonas urbanas está crescendo muito. Eu falei de modo geral, né? Mas esses países que enfrentam uma taxa de industrialização bem excessiva, né? Uma das consequências da industrialização é a urbanização, que é o crescimento de pessoas habitando nas zonas urbanas. Ah, Ana Beatriz, é porque a indústria surge na zona urbana? Exatamente. E aí isso ocasiona, de certa forma, uma fuga de pessoas do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, de emprego. Sem contar que quando os países se industrializam, existe também uma melhora no campo, né? Uma mecanização no campo. E essa mecanização, de certa forma, expulsa um pouco as pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas. Então, países como Egito e África do Sul vêm enfrentando uma urbanização que é em decorrência da industrialização desses países. Mas outra coisa, né, outras coisas, na verdade, tem 3 fatores também que vêm provocando esse êxodo rural. Além da industrialização, né, desses países, outras coisas vêm afetando a migração de pessoas do campo para as cidades. São fatores, muitas vezes, naturais, como, por exemplo, o livro aqui vai citar 3, né, como eu mencionei. A questão da monocultura, que é uma atividade econômica, né? Muitos países também enfrentam grande produtividade no campo, e essa produtividade no campo, muitas vezes mecanizada, voltada para a exportação, ocasiona ali a saída de pessoas do campo para as cidades, né? Porque não tem emprego para todo mundo. Nessas produções que são voltadas para a exportação, são muito mecanizadas, não tem emprego para todo mundo. Então, muitas vezes, expulsa as pessoas do campo para as cidades. O primeiro fator seria esse, depois da industrialização. Aí, um outro fator seria a questão de ocorrência de secas, principalmente nas áreas desérticas, né? As secas também provocam a saída das pessoas do campo, da zona rural, para as zonas urbanas. Seria um outro fator. E um terceiro fator, além da industrialização, além das monoculturas, além das secas, é a questão dos conflitos étnicos culturais. Os conflitos étnicos culturais acontecem bastante nas zonas rurais. E isso, de certa forma, provoca a saída de pessoas dessa área para fugir dessas tensões para as áreas urbanas. Seria um outro fator aí que também provoca o êxodo rural, a saída. Êxodo quer dizer saída. Então, saída da zona rural para as zonas urbanas. Então, o que é que eu estou falando aqui até agora? Estou falando que, no geral, no continente africano como um todo, a maior parte das pessoas ainda habita as zonas rurais. E isso é provocado por causa das atividades econômicas que predominam aí, sobretudo a produção de matérias-primas na agricultura. E isso faz com que as pessoas fiquem mais nas zonas rurais. Ok. Isso é a perspectiva no geral. Mas alguns países, como por exemplo o Egito e a África do Sul, né, que vem se industrializando cada vez mais e são potências no continente, potências regionais do continente, vem enfrentando aí uma taxa de urbanização crescente. E em decorrência dessa industrialização mas também de outros 3 fatores, como eu falei, dessa questão aí das monoculturas, que são muito mecanizadas, voltadas para a exportação, que ocasionam também a fuga de pessoas do campo para as cidades, as condições climáticas também, as secas que ocorrem em determinadas áreas também provocam fuga do campo para as cidades, e um outro fator, os conflitos étnicos. Ok? Pronto. Segundo dados da ONU, a Ásia, o continente asiático, que é o maior em população, né, e a África, que é o segundo maior em população, são os continentes que apresentam atualmente as maiores taxas de urbanização do mundo. Embora a gente ainda vai ver, tanto na Ásia quanto na África, populações extremamente ainda rurais. Mas isso é uma tendência de mudança, que é a perspectiva da ONU, né? Ok? São os que mais crescem em urbanização, mas ainda tem muitas pessoas habitando em zonas rurais. Aqui tem algumas projeções, olha, bem bonitinha. Por exemplo, aqui embaixo, as previsões são de que até 2030, ou seja, daqui a 10 anos, Lagos, na Nigéria, que é uma das maiores cidades da Nigéria, Lagos, seja a 9ª maior cidade do mundo, comportando 24,2 milhões de pessoas, de nigerianos. E seguida por Cairo, que é a capital do Egito, com cerca de 24,5 milhões de pessoas. Isso é uma perspectiva para daqui a 10 anos, né? Para vocês verem como está crescendo bastante. E justamente, se você prestar atenção, aqui está se referindo a 2 países que são bem industrializados, né? Quanto mais industrializado, geralmente essa taxa de urbanização ela é maior, porque as indústrias surgem nas zonas urbanas, ocasionando muitas vezes aí a atração de pessoas para as zonas urbanas. Então, Nigéria e Egito, né, são cidades que tendem
são países que tendem aí a crescer muito em termos de urbanização. Belezinha? Tá tudo bem até agora? Espero que sim. Yes. Aumento da população. Assim. Tá, pronto. Aumento da população. Esse outro tópico aí vai falar basicamente de quê? Vai dizer que o continente africano, a gente vai ver que é onde as taxas de natalidade são bem elevadas, né? As maiores taxas, na verdade, de natalidade do mundo, de fecundidade do mundo da mulher, muitas vezes a gente vai encontrar em países africanos. Sobretudo, a parte mais pobre da África é aquela que vai ao sul do Saara, que é a África subsaariana. A parte mais pobre, mais carente, né? Que a disseminação de doenças, que a condição de vida é pior, geralmente a gente vai encontrar na África subsaariana, que é a África que fica ao sul do Saara. E sem contar que tipo, a maior parte dos países da África estão no sul do Saara, né? Estão ao sul do Saara, que é a África subsaariana, é a verdadeira África. Pois bem, então a gente vai ver aqui ó, que o continente africano é lá que se verificam as mais altas taxas de crescimento populacional do mundo, sobretudo nessa parte da África subsaariana. Aí aqui, ó, vai trazer um dado aí, segundo a ONU, os países onde a população apresentará maior crescimento no continente serão Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia e Uganda. São os que mais crescem aí. Sobretudo a Nigéria, que é o 7º país em número de habitantes. 195 milhões de habitantes do mundo, né? E será, futuramente, o 3º país mais populoso do planeta antes de 2050. Será o 3º, a Nigéria. Atenção aí para esse país. E também é um dos que mais cresce em termos econômicos, viu? Mas, enfim, talvez esse dado até mude. A gente sabe que, geralmente, o crescimento econômico, ele afeta um pouquinho essa questão da... Pode afetar, né? A natalidade. Mas vamos ver. Isso é uma projeção que o livro trouxe. Então, no geral, o continente africano, a mulher africana, ela tem muitos filhos. A taxa de fecundidade da mulher africana, no geral, é uma taxa de fecundidade bastante elevada. Ainda. A gente vai ver que, por exemplo, as mulheres, por questões culturais e religiosas, a mulher africana ela está menos inserida nos processos educacionais. Lá na frente vai explicar sobre isso. Vai dizer que essas questões culturais, religiosas, fazem com que o homem africano ele estude mais do que a mulher africana. E isso tem muito a ver com a taxa de fecundidade da mulher também, né? A gente sabe que quanto mais informada for a mulher, for a sociedade, menos filhos, consequentemente, ela tem. Quanto maior a informação, maior o nível de detalhamento, a gente sabe, né? Detém aí mais conhecimento. Pois bem, então, uma das maiores taxas de fecundidade do mundo é a da mulher africana, né? Bastante elevada ainda. Isso é um dos problemas do continente africano, que a taxa de fecundidade é muito elevada. Ou seja, de filhos por mulher em idade reprodutiva. E outra coisa que o livro traz aí, o livro traz uma projeção, né? Embora a taxa de fecundidade da mulher africana seja bastante elevada, existe uma projeção para o futuro de que essa taxa de natalidade de fecundidade da mulher africana, ela tenda a cair no futuro. Estou falando de hoje, que ainda é muito elevada, mas futuramente essa fecundidade ela tende a cair, certo? Por causa da urbanização, da industrialização de alguns países que vão crescer futuramente. Estou falando aí de uma perspectiva futura. Então, essa taxa de fecundidade, ela tende a cair no futuro, embora ainda seja muito alta hoje. E outra coisa que tende a cair é a mortalidade infantil, né? Com a melhora das condições de vida, que talvez aconteça no futuro, espero que sim, né? A mortalidade infantil tende a cair também. Ok. Outra coisa que tende a acontecer no futuro é que, com a melhora das condições de vida, da saúde, da educação, né, no continente africano, outra coisa que pode acontecer no futuro é que a expectativa de vida do africano ela aumente, que eles consigam viver mais anos, tem uma perspectiva de viver mais anos. Uma coisa que tem que mudar significativamente, que a gente vai falar já já, é em relação à saúde, né? A saúde, a infraestrutura, a quantidade de médicos por pessoa, tudo isso tem que mudar para que essa realidade seja atingida. Até agora eu estou falando de perspectivas para o futuro, estou falando de coisas que da realidade hoje, mas que isso pode acontecer, existem projeções que vai melhorar a condição de vida. E aqui, por exemplo, ó, existe uma estimativa que daqui para 2050, a expectativa de vida do africano, no geral, né, do povo africano, chegue a ser 71,9 anos. Chegue a 71, né, deverá ser de 71,9 anos. Para vocês terem noção, hoje não, 2019, que é o dado mais recente que a gente tem. Em 2019, o brasileiro ele tinha uma expectativa de vida. Quem nasceu em 2019 no Brasil tem uma expectativa de vida de 76,6 anos. Isso são os dados do IBGE. 76,6 anos. Quem nasceu ano passado aqui no Brasil. Essa é a expectativa de vida do brasileiro em 2019. E na África, no continente africano, eles estão lutando para daqui para 2050
eles estejam aí, uma expectativa de vida em torno de 71,9 anos. Ainda é mais baixa do que o Brasil ano passado. Estão vendo? Uma condição de vida, de saúde, né, de seguridade de vida é diferente. Pois bem, isso aqui é o que eles querem, né, tornar-se. O resultado deverá ser o crescimento da população adulta. Se eles melhorarem, né, em relação à expectativa de vida, significa dizer que as pessoas vão viver mais. Vai aumentar a população idosa, consequentemente, a população adulta, vão passar a viver mais. Ok. Que pode até se tornar um problema no futuro, aí, né, se tiver muitos idosos e tudo mais, para a economia. Mas, enfim. Outra coisa que a gente sabe que o continente africano ele é carente é em relação a serviços básicos, serviço básico de acesso à educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura nas cidades, de saneamento básico, que isso faz com que eles tenham aí uma propagação muito grande de doenças. Lá na frente vai falar da questão da saúde e vai dizer assim que doenças que no mundo todo já são controladas, na África não são controladas, são doenças que são epidêmicas, né, que tem uma difusão ainda muito grande, né, de pessoas que adoecem por causa de doenças que geralmente já deveria ter sido controlada lá, mas não foi ainda. Né? Isso tem muito a ver com a carência em relação à saúde, a hospitais, a posto de atendimento, a médicos. Tem uma perspectiva no livro de vocês aí bem interessante, né? Dizendo que... deixa eu olhar aqui qual é o tópico. É um tópico lá na frente, onde tem saúde, atendimento médico. Diz aí que em alguns países africanos existe menos de um médico para cada 10 mil habitantes. Menos de um médico para cada 10 mil. E em países desenvolvidos, geralmente é um médico para 500 pessoas. Para vocês verem, né, como o dado ele é alarmante, como a disparidade entre o mundo desenvolvido e o mundo mais pobre e carente do mundo, do globo, é diferente. Pois bem, então eles sofrem em relação a isso, precisam se voltar para essas questões de serviço básico, de infraestrutura, sobretudo em relação à saúde, à educação. Criar oportunidades econômicas para as pessoas, inserir a população jovem e adulta no mercado de trabalho, oferecer condições dignas de vida para as pessoas. Também, isso aí são coisas que eles devem fazer futuramente. Cadê mais? E também cuidados relacionados à população idosa deverão chamar atenção, né, para o continente africano. Eles devem discutir isso aí futuramente. E aqui vem, diversidade cultural. Coisa que a gente já sabe, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de coisas que talvez vocês já saibam e que a gente vai dar uma aprofundada. O continente africano é um continente multicultural, né? Um continente com muitas etnias, onde se falam muitas línguas. Existe a perspectiva que mais de 1.500 línguas são faladas no continente todo, né? Mais de 1.500 línguas. Cada etnia falando uma língua diferente, tendo aí seus próprios hábitos, seus próprios costumes, suas festas, suas tradições, seus ritos religiosos. Enfim, cultura africana no mundo. Como é que a cultura africana chegou no mundo? De forma pacífica, os africanos começaram a circular sobre os países do globo e a difundir sua cultura. Foi assim, muitas vezes, que a cultura africana ela chegou nas outras partes do globo? O que vocês acham? Não sei, acho que, tipo, pelo fato deles ter sido muito explorado e por ter acontecido a escravização africana, eu acho que, tipo, como eles se deslocaram muito pelo mundo, também praticavam a resistência, acabava que por cada canto que eles passavam, eles deixavam um pouco da cultura e tudo mais. Ok. E perfeito sua colocação. É exatamente assim, né? A gente vai ver que a cultura africana ela se disseminou no mundo, mas praticamente de forma forçada, né? Porque muitos africanos, desde o século XVI até o século XIX, que é o período de grande migração forçada da população para ser escravizada nos países aqui da América ou da Ásia, né? Eles traziam consigo toda a carga cultural deles. E, de certa forma, embora eles fossem meio que impostos, obrigados, né? Eles foram obrigados a seguir a língua do colonizador, no país onde eles chegavam, eles tinham que seguir a língua do colonizador muitas vezes. Era imposto para eles a língua, a cultura, o modo de se vestir, crenças religiosas, mas houve uma resistência dessas pessoas, houve uma resistência do povo africano, né? Eles conseguiram continuar seus hábitos culturais, né? Persistindo nas crenças religiosas, e a gente vai ver que a gente tem muita influência na nossa cultura, tem muita influência do povo africano.
Aqui traz alguns exemplos, por exemplo, ó, países como aqui na América, né? Estados Unidos, Cuba, Haiti, Jamaica e Brasil, a cultura africana é muito forte aqui na América nesses países, sobretudo em relação à música e em relação à religião, é muito forte. Na música, a gente tem exemplo aqui no Brasil do samba e do maracatu, né, que são influências, né, africanas. A salsa nas Ilhas do Caribe, ali na América Central. Aí tem o reggae na Jamaica, também africano. O jazz e o blues nos Estados Unidos. Isso em relação à música. Na religião, a gente tem o candomblé aqui na Bahia, a umbanda no Sudeste brasileiro, os tambores de Minas no Maranhão, o vodú no Haiti, ali na América Central, e a santeria em Cuba, também na América Central. Todas influências aí da religião, né, do povo africano, né, dentro da religião aqui, em países na América. Outra coisa, no Brasil, no período colonial, o candomblé foi uma prática religiosa proibida. Todo mundo que seguia o candomblé foi perseguido. Você era perseguido se você seguisse, porque eles acreditam nos orixás, né? Os orixás. Tem vários orixás o candomblé. Mas você não poderia cultuar os orixás, por exemplo, no período colonial aqui no Brasil, se você fosse um africano, ou seja lá o que fosse, porque era proibido. Era um rito religioso, era uma crença religiosa, né, uma religião proibida. E aí o que é que acontecia? Muitas vezes as pessoas que seguiam o candomblé, para tentar persistir, que deu uma travada. As pessoas que seguiam o candomblé no Brasil, já que era proibido, o que é que eles faziam? Eles associavam o orixá a um santo do cristianismo. Associava, tipo assim, eles continuaram cultuando os orixás, mas associando o orixá a um santo. Porque como era proibido, então eles queriam burlar o sistema. Então, a gente vai ver que muitos santos do cristianismo têm uma referência a algum orixá do candomblé. E isso é desde o período colonial, quando foi proibido o candomblé no Brasil. Isso existe até hoje, essa questão, a gente chama de sincretismo religioso. Uma das medidas adotadas pelo povo africano no Brasil foi fazer o sincretismo religioso. Tipo, absorver um pouco da religião do outro, tipo, absorver um pouco do cristianismo, para eles continuarem cultuando o candomblé, né, os orixás do candomblé. Entenderam? Eles tiveram que meio que fazer uma absorção um pouco do catolicismo, do cristianismo, para persistir nas suas crenças religiosas que eles trouxeram, né, da África. Ok? Isso é chamado de sincretismo religioso, quando você junta aí aspectos de uma crença com outra crença. Um sincretismo. Em decorrência da escravidão e da forma marginalizada como esses povos foram vivendo, né, nos locais onde eles foram escravizados, muitos países que existiam grande quantidade de povos escravizados são países que são altamente racistas, como Estados Unidos, Brasil, é um país extremamente racista. Então, assim, e foram países que escravizaram bastante a sua população no período colonial, né? Sobretudo do século XVI ao século XIX. Já que no Brasil, por exemplo, nós fomos o último país da América a abolir a escravidão, em 1888, final do século XIX. A gente se tornou o primeiro país independente para poder depois, anos depois, né, abolir a escravidão. Então, nós somos um país muito discriminatório, um país onde mais de 50% das pessoas se declaram negras ou pardas, mas são as pessoas que mais sofrem em tudo, em relação a tudo. São as pessoas mais discriminadas por causa da cor da sua pele, por causa da sua cultura, lutam até hoje para tentar ser reconhecidos, né? Os negros ganham menos do que os brancos no Brasil, eles têm menos acesso à educação de qualidade, eles têm menos oportunidades de vida, eles ocupam menos cargos de poder, eles ocupam menos cargos políticos, enfim, eles são menos privilegiados, não é menos privilegiado o nome não, Ana Beatriz. Eles são menos o quê? Eles são mal vistos, eles não são reconhecidos e muitas coisas mais, né? A gente sabe que nosso país é um país altamente preconceituoso. E essa população, a população preta no Brasil é a população que mais sofre, por exemplo, com atitudes violentas, com assassinatos. É a população que geralmente ocupa a maior parte do espaço carcerário brasileiro. Enfim, tem muitas coisas para a gente falar. Estou falando de forma rápida porque, né, o assunto é muito grande. Mas, enfim, tem muita coisa aí. É a população que mais sofre. E é por isso que é necessário que existam as cotas raciais,
né, para que haja uma reparação histórica, para que haja mais oportunidades para essas pessoas, que é a maior parte do Brasil. Ok? Ok. Condições de vida na África. Aqui a gente já sabe um pouquinho, né? Só vai trazer mais dados, mais informações. A gente sabe que um dos indicadores que são essenciais para medir a qualidade de vida de um país é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é um índice que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida. Grande parte dos IDHs mais baixos do mundo a gente vai encontrar na África. E, sobretudo, na África subsaariana, que é a África que fica ao sul do Saara, né, onde a gente vai encontrar os menores IDHs do mundo e da África. E aqui vai falar um pouquinho sobre saúde. Dentro da saúde eu já comecei a falar, né? Mas, enfim, vai falar dessa questão de que muitas doenças no mundo são controladas, mas na África ainda são epidêmicas, ainda atingem uma quantidade de pessoas exorbitante, né? Que eles não têm controle, muitas vezes porque não existe saneamento básico em todos os países, tratamento de água, de esgotos, não existe uma quantidade de postos de saúde, de unidades de saúde, de hospitais necessários para atender toda a população, não existe médico para atender toda a população, enfim, os gastos relacionados à saúde eles são muito baixos para atender essa população, né? Aí aqui fala de alguns países que a situação é pior. Na maior parte dos países africanos, o saneamento básico é acessível a menos de 50% das pessoas. Ou seja, menos de 50% das pessoas desses países, de alguns países na África, não tem acesso a uma água tratada, a um esgoto tratado. E a gente sabe que o contato com a água não tratada, com esgoto ali a céu aberto, provoca doenças, né? Patologias. Atendimento médico vai falar do negócio que eu falei, ó, que alguns países africanos contam com menos de um médico para 10 mil habitantes. As más condições de vida e a precariedade no atendimento médico hospitalar agravam ainda mais a disseminação de doenças como a malária, a febre amarela, o ebola e a meningite no continente. Doenças que em outras partes do mundo são doenças que existem vacinas, que são controladas. Na África são doenças que ainda afetam muita gente, né? E morrem muitas pessoas por causa dessas doenças. Então, a expectativa de vida no continente também é baixa, eu já falei para você, né? Quando comparado às médias de outros países, de outros continentes. Como, por exemplo, aqui cito o caso de países que a situação é bem crítica, né? Que o nível de saúde é tão péssima, que a condição de vida, que a expectativa de vida é extremamente baixa. Chega a estar abaixo de 50 anos de idade. Diga aí, a expectativa de vida de um país ser menor do que 50 anos. Isso seria no Brasil, sei lá, no início do século XX. Eu tenho que fazer um estudo aí para olhar, mas o Brasil já teve essa expectativa de vida abaixo de 50 anos, mas faz muito tempo, né? Faz muito tempo. A gente teria que dar uma olhadinha aí. Mas países como, por exemplo, Guiné-Bissau, Serra Leoa e Zâmbia, a expectativa de vida é abaixo de 50 anos. Então, a pessoa vive, em média, né, menos de 50 anos. Isso é um dado muito alarmante. Indicando que eles precisam ainda, né, tem esse problema muito sério ainda relacionado à saúde, precisam resolver isso com urgência. A educação. Eu já dei um spoiler sobre a educação. Eu dei um spoiler dizendo que as mulheres elas têm menos acesso, né? As mulheres são menos escolarizadas do que os homens africanos. E isso está muito ligado a questões culturais deles e questões religiosas, que também tem a ver com cultura, né? As mulheres elas se inserem menos no universo escolar, nas universidades, do que os homens africanos. Eles estudam mais. Tem mais mulheres analfabetas do que homens analfabetos na África. Oi, Tauana. Tipo, mas de que... Ai, meu Deus. Eu fechei a reunião. Ai, não. Fechei não. Deixa eu não. Mas, tipo, de que modo, assim, elas são menos inseridas na questão da educação? Quer dizer que lá é muito comum a mulher ela ficar relegada ao papel do cuidado da casa, dos filhos, por questões culturais e também religiosa deles, né? E aí acaba que a mulher ela estuda menos, ela vai menos à escola. Geralmente, como a taxa de fecundidade da mulher africana é muito alta, a mulher tem muitos filhos, então outra coisa que impede, né, é ter muitos filhos. E aí ela estuda menos, ela se insere menos no universo escolar, nas universidades, enfim. E aí a gente... A fecundidade lá também tem a questão de ser, tipo, a gravidez em adolescência, essas coisas também. Também afeta, acaba abandonando a escola mais cedo.
né? E A o universidade patriarcado também, ainda tem muito, afeta né? tudo isso. Exatamente. Então, aqui, ó, tem alguns países, ó, os grandes centros universitários do continente vão se localizar nesses locais aqui, Nigéria, Gana, Egito, Quênia e África do Sul, mas é muito comum na África os homens estudarem mais do que as mulheres, né? E para terminar, o problema da fome. Eu tô um arraso hoje, viu? Cheguei lá. O problema da fome, de forma rápida. Então, se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim, viu? O problema da fome. Embora existam algumas realidades na África que estão melhorando, alguns países estão melhorando um pouquinho por causa da industrialização, está melhorando a economia, está melhorando um pouquinho de nada o padrão de vida das pessoas, a gente vai ver que a África subsaariana é a África realmente mais pobre, como eu já falei, né? E na África subsaariana, a África ao sul do Saara, a gente vai ver que 41% da população ainda vive em extrema pobreza. O que é uma população que vive em extrema pobreza, Ana Beatriz? Que vive com menos de 1,25 dólar por dia. $1 em torno de 5 e poucos, R$ 6, né? Pessoas que vivem com menos de 1,25 dólar por dia. São pessoas que a ONU considera como extrema pobreza. Pois bem, então quase 50%, 41% da população da África subsaariana ainda vive em extrema pobreza, ou seja, isso é um dado muito, muito sério, né? Muito severo ainda. Deixa eu ver. E a gente sabe que a fome, o tópico é fome, né? O tópico é fome, o problema da fome. A gente sabe que a fome ela está relacionada à condição de vida das pessoas, porque alimento é mercadoria. Se é mercadoria, eu tenho que comprar, eu tenho que ter dinheiro para comprar. Então, a fome ela está totalmente ligada à questão da renda das pessoas, né? Do dinheiro, do money, do trabalho, enfim. Então, tem alguns países aí que sofrem mais com a fome, como, por exemplo, Etiópia, Somália, Sudão do Sul, Moçambique, Libéria e Angola. E isso tem muito a ver com acesso à renda mesmo nesses países, que é muito desigual. Essa situação decorre de uma combinação de fatores. Também, a fome tem a ver com a questão da renda? Tem, mas também tem a ver com outras coisas, que a Oli vai abordar isso aí. Vai dizer que a fome também tem a ver com a desertificação, com as secas, com os conflitos civis, que de certa forma atrapalha a produtividade nas zonas agrícolas, né, na agricultura, atrapalha a produtividade. Concentração de renda também. Concentração de renda que é muito grande, exatamente. Aqui são as questões naturais, né? Naturais e sociais, verdade. Então, a gente poderia colocar concentração de renda aqui também. Então, ó, desertificação, secas, conflitos, isso impede que eles produzam mais alimentos e, de certa forma, ocasiona fome, né? E outra coisa importante que eu já dei o spoiler no início da aula, eu vou falar de novo, é que os melhores solos nessa região aqui, próxima ao Equador, na África, que é a região tropical, que é mais propícia à agricultura, os melhores solos aqui são produzidos produtos que vão ser exportados e não consumidos internamente. Então, acaba que falta comida para as pessoas, mas é porque os solos mais bem aproveitados são aproveitados para exportação e não para consumo interno. Entendem? A desigualdade é tão grande. Então, quando a gente diz assim, a África é um continente pobre, não é. Mas o modo de colonização, a herança colonial, né, a exploração que existe no continente até hoje, fez com que a condição dele se tornasse dessa forma hoje. Faz com que a condição dele seja dessa forma hoje, né? Isso é uma coisa que precisa mudar ainda muito futuramente. Ok? Ok, meu Deus, ela explicou o tema. Foi um arraso hoje, viu? Um arraso. Pois é, lembrem, viu? Amanhã, grupo 1 e grupo 2. No terceiro horário, grupo 1, no quarto horário, grupo 2. E